Olá, eu sou Luane Gabriele, eu sou estudante do 6º semestre de farmácia pela Universidade Federal do Amapá e hoje eu vou apresentar o processo de glicogênese na disciplina de bioquímica. A glicogênese é o processo pelo qual a glicose é convertida em glicogênio para ser armazenado nas células hepáticas e nos músculos. Esse processo é essencial para manter os níveis adequados de glicose no corpo, fornecendo uma reserva de energia disponível quando necessário, como por exemplo em uma situação de jejum intermitente. Esse processo tem um papel crucial na regulação dos níveis de glicose no sangue e na manutenção da homeostase energética de um organismo. Após uma refeição rica em carboidratos e, consequentemente, com a elevação da glicose sanguínea, ocorre a liberação da insulina pelo pâncreas. No fígado e no músculo, a insulina tem um efeito imediato, que é caracterizado pela ativação da enzima glicogênio sintetase, a qual converte o excesso de glicose livre em uma cadeia de glicose denominada glicogênio. O fígado é o órgão responsável por armazenar o glicogênio. E ele libera esse glicogênio quando os níveis de glicose estão baixos na corrente sanguínea. Já os músculos, eles armazenam localizadamente o glicogênio para ser utilizado em atividades físicas. Quando esse glicogênio está em excesso, quando essa glicose está em excesso armazenada, ela é convertida em ácidos graxos e é armazenada no tecido adiposo. Esse processo ele ocorre tanto no fígado quanto no músculo. O glicogênio muscular ele é uma reserva de combustível para a produção de ATP dentro desse tecido, para futuramente ser usado em atividades físicas. Já o glicogênio hepático ele é uma reserva de glicose para a manutenção da concentração da glicose sanguínea. Esse processo ele precisa de algumas etapas para ocorrer e ele inicia na captação da glicose, que é a primeira etapa, onde envolve a captação de glicose pelas células do tecido-alvo, como o fígado e os músculos, através dos transportadores de glicose. E o segundo passo é a fosforilação da glicose, que ocorre dentro da célula, onde a glicose fosforilada ela é transformada para glicose 6-fosfato pela enzima hexoquinase ou pela glicosinase no fígado. Consequentemente, ocorre a isomerização, em que a glicose 6-fosfato é isomerizada para formar uma glicose 1-fosfato pela enzima fosfoglutamase. Dessa forma, ocorre a ativação da glicose, em que a glicose 1-fosfato é ativada pela adição de uma molécula de UDP, que é uma uridina de fosfato, para formar uma UDP de glicose, que vai ser transformada pela UDP glicose pirofosforilase. Isso torna a glicose mais reativa e mais pronta para a formação do glicogênio. E então ocorre o alongamento da cadeia do glicogênio, em que a UDP-glicose é ativada e adicionada a uma extremidade não redutora da cadeia de glicogênio existente pela enzima glicogênio sintase. Isso resulta na formação de uma ligação alfa-1,4 glicosídica entre a glicose recém-adicionada à cadeia que já estava formada de glicogênio. E esse processo cria as ramificações na estrutura do glicogênio, em que eles são duplicados e cada vez mais ramificados, o que aumenta a solubilidade e a eficiência como formas de armazenamento da glicose. Os passos de alongamento e ramificação, eles são repetidos até que a cadeia de glicogênio atinja um tamanho adequado para suprir as necessidades metabólicas da célula. E a imagem demonstrada abaixo, ela é referente à cadeia do glicogênio, em que mostra as várias ramificações dessa cadeia. Nessa imagem é possível ver a síntese do glicogênio, como eu já expliquei, em que é utilizado um ATP para a formação dessa síntese e também mostra a degradação desse glicogênio para gerar a glicose, que vai ser futuramente utilizada para manter os níveis do sangue. Nessa imagem,
mostra todas as etapas que eu expliquei anteriormente. Então, quais são as reações envolvidas na glicogênese? A primeira reação é a síntese geral do glicogênio. Então, acontece a formação da cadeia através da UDP-glicose. E então se forma a ramificação das cadeias de glicogênio, né? Em que são vários glicogênios interligados para formar uma cadeia grande para armazenar de forma eficiente a glicose para futuramente ser utilizada num processo de atividade física ou até mesmo de jejum intermitente. Então, após todas essas reações finalizadas, o glicogênio ele é formado e ele possui as seguintes características. Ele é uma estrutura altamente ramificada, que aumenta a eficiência da liberação da glicose de maneira rápida quando necessário. Eles são múltiplas unidades de glicose ligadas entre si por ligações glicosídicas. Ele vai atuar como reserva imediata de energia para as células e ele possui uma mobilização rápida, ou seja, ele pode ser mobilizado rapidamente para fornecer energia durante situações de alta demanda, como por exemplo o jejum intermitente, como eu já citei. Então, qual o principal objetivo ou a importância da glicogênese? Bom, ela vai ser importante para o fígado, já que ela vai atuar como reserva de glicose para manter os níveis de glicose no sangue, e vai ser importante para os exercícios físicos, já que ela vai ser armazenada no músculo para ser utilizada nesses exercícios. Então, qual é a importância do metabolismo da glicogênese no jejum? Durante o jejum, o metabolismo da glicogênese ele é essencial para manter esses níveis de glicose no sangue estáveis e no suprimento de energia. Então, dessa forma, quando a pessoa está com fome ou quando ela está num processo de jejum prolongado, o fígado ele vai liberar esse glicogênio, né, através da glicogenólise, que é a quebra do glicogênio dessa cadeia, e ocorre a gliconeogênese, que é a síntese da glicose a partir dos precursores não glicídicos, garantindo então assim o suprimento dessa glicose para então gerar energia para o corpo. Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de aprender um pouco mais sobre como funciona as reservas de energias do nosso organismo e como que o processo de glicogênese está diretamente relacionado a isso, né? Quando se trata do jejum e quando se trata de atividades físicas. E aqui estão nossas referências de estudo e obrigada!